Ouvir a justiça e as ameaças ao Estado Democrático de Direito. Participando do programa, o juiz Bruno Terra Dias, da 22ª Vara Civil de Belo Horizonte e ex-presidente da Mages, e o sociólogo Luiz Flávio Sapori, especialista em defesa social. Doutor Bruno, o professor Sapori explicou que a anomia moral tem a ver com... Existem as leis, mas as leis não são aplicadas, pelo que eu entendi, não é isso, professor? Exatamente. Aí cabe ao senhor do judiciário dizer por que as leis não estão sendo aplicadas. Olha, o conceito de anomia ele é realmente um conceito importante, porque ele pode tanto ser ausência de normas, né, como a não aplicação das normas. O caso brasileiro, nós estamos vivendo isso desde a abertura democrática, né, a busca de realização dos direitos, que eles não fiquem apenas com previsão em lei, mas sejam realidade palpável, material na vida do cidadão. O judiciário, mas eu colocaria mais amplamente, os mecanismos estatais de justiça, porque aí tem judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, polícia, né? Tem tudo isso dentro de um contexto, não consegue dar a resposta que o cidadão deseja e merece. Há toda uma sorte de estratégias de busca de soluções, desde juizados especiais, que têm sido muito importantes, conciliação, mediação, agora a informatização do judiciário, vamos passar para o processo virtual, caminhos de aceleração da produção de justiça por esses mecanismos estatais. Acontece que, enquanto o fato social está se desenrolando, desencadeando na velocidade da internet, o judiciário só agora começa a virtualizar o seu processo com 20 anos ou mais de atraso, porque há toda uma série de condicionantes para isso. O principal deles, evidentemente, é dinheiro, né? O Brasil é um país pobre no sentido dos recursos disponibilizados para as suas instituições, o que não é desculpa. O cidadão quer, merece e tem direito ao cumprimento de serviços com mais qualidade, efetividade e rapidez. Professor Sapori, lembrando ainda sobre a anomia moral, eu lembrei que agora, essas ações populares que prendem o bandido, amarram no poste, isso faz parte desse conceito de anomia? Está virando moda, né? É impressionante, começando no Rio de Janeiro, Goiânia e outras capitais, apesar de que na história recente do Brasil, grupos de extermínio já atuam, né? Não é novidade, mas... Numa conjuntura como a nossa, né, onde a violência física, né, vai se disseminando, fazer justiça com as próprias mãos é, sim, uma expressão nítida de anomia moral. Porque no Estado democrático de direito existem regras de punição aos criminosos, existem meios institucionalizados, existem instituições, polícia, justiça, prisão, juiz, promotor, defensor. Supõe que esses mecanismos funcionem, que a população acredite e delegue aos nossos amigos, né, ao doutor Bruno e seus amigos, a tarefa de definir quem deve ou não ser condenado. Então, quando no Brasil as pessoas, os cidadãos estão dizendo, não aguento mais, eu não acredito em mais nada, e eu vou prender os bandidos, é um mau sinal. Mais uma vez, como chamou a atenção o doutor Bruno, o descrédito do cidadão brasileiro com as instituições é sim preocupante. É algo que os políticos, que o judiciário, que o legislativo, o executivo tem que estar preocupados. Isso não é assim, banal, isso não é comum em toda a sociedade, não. É um elemento muito decisivo numa conjuntura que clama por mudanças. E aí, meu prezado amigo Carlos, quem tem que ouvir esse clamor e dar respostas é quem está no poder. São as autoridades políticas. A classe política brasileira é quem tem que, de maneira muito objetiva, oferecer respostas à sociedade brasileira. O senhor diria, doutor Bruno, pelo que falou o professor Sapori, o judiciário não estaria preparado para essa conjuntura atual? As leis e os mecanismos de justiça sempre são disparados após o fato social. Eles não chegam antes. Portanto, sempre há um distanciamento entre o fato e sua apuração, e sua regulamentação e apuração. Agora, o que está acontecendo no Brasil hoje está demandando um reposicionamento da nossa legislação. Por quê? Porque são fatos que não estão na ordem da previsão.
Vou só dar um exemplo aqui, muito rapidamente. O direito de manifestação de que nós estamos tratando está no artigo 5º, inciso 16 da Constituição, sem maiores condicionantes, dizendo apenas que cabe comunicar à autoridade para que o exercício de igual direito não seja obstado a terceiros que tenham se manifestado com anterioridade. Tá, tudo bem. Mas as manifestações, como estão acontecendo, com a intensidade e o volume que estão acontecendo, não tem regulamentação em lei. Tanto é que agora, dia 14, o ministro Cardoso, da Justiça, manifestou que haverá um encaminhamento de um anteprojeto de lei para regulamentar isso. Isso já mostra que falta o instrumental legislativo para ser aplicado pelos mecanismos de justiça, e isso é um distanciamento preocupante para a própria sociedade. Considerações finais, 30 segundos para cada um dos senhores. Professor Sapori. Eu entendo que o momento brasileiro é delicado. O Brasil conseguiu avanços muito interessantes na última década, econômicos, sociais. O Brasil efetivamente reduziu a pobreza, a renda média da população aumentou. Isso são ganhos que a gente tem que reconhecer. Nem tudo é caos no Brasil, nem tudo são perdas. Mas é um momento da história do país que nós temos que dar um salto a mais. Nós precisamos dar o que a gente chama de um upgrade. E esse upgrade é político, é um upgrade da gestão do Estado, e a tarefa básica é combater a impunidade. Doutor Bruno? Eu vou de carona no argumento do meu amigo Sapori aqui, mas para dizer ainda mais, o exemplo vem de cima. As parcerias que um país faz, uma nação faz, dizem muito de seu respeito. Nós temos que saber nos colocar interna e externamente, pois o exemplo vem de cima, né, para que tenhamos um caminho bom, para que não tenhamos, na visão do público, que somos parceiros de estados anômicos, porque isso contamina. Nós temos que ter, na visão do público, somos parceiros de estados com instituições fortes, que preservam os seus serviços, e nós fazemos o mesmo aqui dentro. Essa é a tarefa principal do Estado brasileiro nesse momento, na minha visão. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Amages, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou vjustiça@amages.com.br. Até o nosso próximo encontro.